nesta noite. Pai querido, milhares de pessoas, Senhor, estão ouvindo, Senhor, através da live. Pai, em nome do Teu Filho amado, toca, Senhor, nos corações, através da Tua palavra. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Só quero passar um aviso. Esse live que nós estamos fazendo aí, nós estamos compartilhando. Domingo retrasado, 1.200 pessoas assistiu a live daqui do Califórnia. São 1.200 pessoas durante o culto. Depois do culto, muito mais pessoas assistiu. Glória a Deus, né, irmãos? Permaneçam de pé. Abra comigo as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Meus irmãos, aos domingos nós vamos trazer uma série de mensagens sobre os apóstolos, que foram homens que tiveram experiências com o Senhor Jesus. Foram homens simples e humildes que viveram ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E é de muita relevância nos dias em que nós vivemos ouvir esses relatos de quem surpreendentemente viveu ao lado daquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Nós estamos falando sobre o primeiro discípulo, Pedro. Semana passada a gente conheceu um pouco sobre a sua história e hoje nós vamos nos aprofundar com as experiências de Pedro com o Senhor Jesus. Isso é importante para nós, irmãos, porque o dia em que nós vivemos esse evangelho raso que nós estamos vivendo, muitas das vezes deixamos de ter experiência com o Senhor. E aí nós vamos estudar a vida desses homens e vamos ver que Deus quer algo mais de nós. Vamos à leitura? Quem achou, diga amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto se despedia da multidão. E a despedida, a multidão subiu ao monte para orar à parte. Chegou da tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro. Quem respondeu? Quem respondeu? E disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e dizendo-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Tome assento nesta noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando do apóstolo Pedro, apóstolo íntimo de Jesus. Pedro é íntimo de Jesus. Pedro não é estranho para Jesus. Pedro tem uma intimidade com ele. Pedro é o símbolo da nossa natureza. Pedro, ele ambigua a nossa trajetória. Ele é um homem que chega às alturas, é um homem que desce pelos vales e profundezas, assim como também nós chegamos. É um homem que faz declarações ousadas e demonstra em seguida uma postura covarde. Pedro é um homem que faz promessas de fidelidade incondicional, para logo depois negar o seu nome.
e também negar a sua fé. Assim somos todos que está aqui. Parece que estou vendo Pedro ao lado de Jesus, mostrando-se capaz para auxiliar, mostrando serviço, mostrando o que pode fazer. Mas quando Jesus virava as costas, Pedro praticamente negava a sua fé. Quando nós falamos na semana passada acerca de quando ele negou a Jesus Cristo, por que eu comecei contando essa história e não comecei desde o início? É para vocês entenderem que Pedro também tinha suas falhas, é para você entender que todos nós que chegamos aqui nesta noite, ninguém que está aqui é perfeito, todos nós estamos vivendo um processo. E qual é esse processo, pastor? O processo que nós estamos vivendo é aprendendo a andar com Deus. E nesta noite eu prego com um tema: andando com Jesus, andando com o Senhor. Pois quando nós andamos com o Senhor, nós fazemos a diferença. Pois quando nós estamos andando com o Senhor, algo tem que acontecer. Pois quando eu ando com o Senhor, os caminhos são abertos. Pois quando, vou continuar falando até você dar glória a Deus. Pois quando você anda com o Senhor, o milagre tem que acontecer. Pois quando você andar com o Senhor, nesta noite, você saindo daqui, convida Ele para andar contigo, convida Ele para andar uma milha contigo, porque assim eu creio que Deus é poderoso. É um homem que faz avanços inusitados e dá marcha ré com a mesma velocidade. Nós não somos diferentes de Pedro. Diga: eu sou igual a Pedro. Todos que estão aqui, diga: eu sou igual a Pedro. Depois eu vou responder. Bate no peito e fala: eu sou igual a Pedro. Sabe por quê? Mesmo Pedro com uma pequena fé, ele andou com Jesus. Mesmo Pedro com uma pequena fé, ele andou com Jesus. E nesta noite, saia daqui de mão dadas com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então o sangue de Pedro corre em nossas veias, o coração de Pedro bate em nosso coração. Nós temos o DNA de Pedro. Mas por quê, pastor? Porque facilmente nós também negamos a Cristo Jesus. É rápido para nós negarmos a Jesus. Basta um aumento no nosso salário, muitas das vezes nós abandonamos Jesus. Basta uma proposta lá fora, muitas das vezes nós abandonamos a Jesus. Basta uma palavra sequer, muitas das vezes nós não vigiamos, assim como Pedro também não vigiou. E no dia que o Senhor Jesus mais precisou de Pedro, Pedro estava dormindo. O dia que o Senhor Jesus mais precisou, em sua aflição lá no Getsemane, ele olhou para o lado, Pedro estava dormindo. Tem aquele ditado: você quer saber quem é seu amigo? Não é no dia do churrasco. Você quer saber quem é o seu amigo? Não é o dia da bonança. Você quer saber quem é o seu amigo? É no dia da aprovação. É no dia que você está no vale, é no dia que você olha para o lado e não tem ninguém, é nesta hora que você conta com um amigo. Jesus está sofrendo, as gotas de sangue estão pulando do seu corpo, ao medo de Jesus, porque ele sabia para onde ele estava indo. E quando ele busca uma ajuda, quando ele procura alguém, está Pedro dormindo. Nesta noite, pelo amor de Deus, abra a tua boca e desperta, porque Jesus está voltando. Esse Jesus que Pedro andou, a partir desses momentos em que nós estamos vivendo, está se aproximando a sua volta. Andarava sobre a lei. Aleluia. Agora nós temos Pedro entre a fé e o medo. Assim somos nós. Tem momentos que nós estamos com a fé elevada até lá em cima. Derruba a muralha, quebra o gigante, pisa na cabeça da serpente, pisa até na cabeça do diabo. Mas tem dia que nós temos medo até do escuro. Tem dia que nós temos medo até de andar na rua. Tem dia que nós temos medo até do que vai acontecer no amanhã. Mas de uma coisa Pedro tinha certeza: Jesus estava com ele. Jesus estava com ele. Andando com Jesus, você perde o medo. Então, depois de multiplicar os pães e peixes,
Para uma multidão faminta, Jesus ordenou aos seus discípulos. Note bem, Jesus quem manda aqui. É Jesus quem dá a ordem aqui, porque quem é discípulo obedece à voz do Mestre. Quem é discípulo de Jesus conhece a voz do seu Senhor. Nesta noite Jesus está dizendo: volte a ouvir a minha voz, volte a sentir a minha presença, volte a falar comigo, porque assim o seu coração ficará sensível para as coisas de Deus. Aleluia, aleluia. Então Jesus ordena a eles entrarem no barco e voltarem para casa, enquanto ele mesmo ficou despedindo a multidão. Enquanto navegavam rumo a Cafarnaum, uma tempestade avassaladora pegou-os de surpresa. Sabe o que acontece? Tem dias que luta vai nos pegar de surpresa. Vai ter dias que você vai estar numa bonança, mas também o tempo vai fechar e vai cerrar. E aí a gente vai procurar alguém, e muitas das vezes a tempestade é tão grande que não tem ninguém para te ajudar. Assim eram os discípulos, depois de verem um milagre de Jesus acontecer. Eles estão voltando para casa e de repente veio uma tempestade. A tempestade chega não a hora que eles escolhem, mas a hora que Deus manda. Então Deus mandou uma tempestade para que eles suportassem. Eram homens experientes, eram homens que enfrentavam vendavais dentro do mar. Eles trabalhavam de pescadores, porém essa tempestade, o texto diz que era diferente. Tem tempestade, irmão, que não adianta você socorrer o outro. Tem tempestade que não adianta você dar uma ajudinha santa. Tem tempestade que nós temos que enfrentar sozinho, e essa tempestade só tem Jesus de longe. Ou seja, Jesus não está presente, Jesus não está no barco, mas tem discípulo, e discípulo tem que ter fé. E nesta noite Deus está buscando discípulos, mas que tenham fé. Bater aqui no peito e falar que é crente, todo mundo diz, mas eu quero ver na hora da prova, na hora do vento, na hora da angústia. Será que tem crente aqui para dar glória? Será que tem crente aqui para dar aleluia? O vento está caindo, a chuva está caindo, mas os discípulos estão crendo no milagre. Oh, glória a Jesus. O barco estava prestes a naufragar. Todos os recursos que possuíam demonstraram-se inúteis. Ou seja, eles tinham dinheiro, mas não tinha como sair daquela tempestade. Eles tinham condições, mas não tinha como eles sair do meio do mar. Aí de repente, olha o de repente de Deus chegando. Olha o de repente de Deus chegando. É de repente. E a Bíblia diz que vem Jesus andando. Jesus vem andando por onde? Em cima do mar. O teu socorro está chegando. Vira para esse irmão e diz para ele: teu socorro está chegando. Teu socorro está chegando. Da onde vai vir, pastor? Não sei. Mas Jesus apareceu no meio do mar. No meio do mar. Será que a fé deles era grande? Arabandarai. Aleluia. Vai vir recurso, não sei, mas vai chegar socorro para alguém aqui. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Entre a fé e o medo, lá vem Jesus caminhando. Oh, glória. Jesus está chegando para alguém. Cutuca. Jesus está chegando. Eu estou sentindo a graça. Jesus está chegando. Irmã Edna, Jesus está chegando. Jesus está andando por cima do vento, por cima do mar. Aonde ninguém chega, Jesus chega. Sabe o que eu aprendo aqui, presbítero irmão Ageu? Quando as portas se fecham, é Ele que tem a chave para abrir. Quando as coisas pioram, é Ele que chega para socorrer. Tem socorro chegando para você. Então Jesus aparece andando sobre as ondas. Um facho de luz risca os céus. E ele vem, um vulto majestoso. Imagina o fantasma. Aí olharam, alguns ficaram com medo. Falaram: é um fantasma.
Sabe o que eu entendo aqui? Que muitas das vezes Jesus já apareceu para alguém e essa pessoa se espantou. Mas não se espanta não, porque aonde Jesus chega tem milagre, aonde Jesus chega tem resposta. E Jesus chegou no culto, Jesus já está no culto para te dar vitória. Ei, Rabandarábia, sóbria, oh glória. O pânico toma conta de todos. Jesus, porém, acalma o coração deles, apresentando-se e ordenando-lhes: não tenha medo. Mas eu estou numa tempestade, está vindo tudo ao contrário, o vento está levando, está me sorratando, mas vem um e diz: não tenha medo. Deus está dizendo para você: não tenhas medo, porque vai sair daqui vitorioso. Vou repetir: não tenhas, pastor, mas a minha luta é grande. E Deus está dizendo: estou contigo no meio desse vale, estou contigo no meio dessa luta, estou contigo diante das provações que você está enfrentando. Deus está falando com alguém aqui nesta noite: estou contigo, estou contigo, estou contigo. Estou contigo, ó meu filho. Deus está com. Aleluia, oh glória. E o Senhor tem a coragem, sou eu. E o Senhor diz: não temas. Vai ter crente aqui que vai ser pego de surpresa. Oh glória. Aí Pedro, nós estamos falando de Pedro. Pedro destaca-se dentre seus pais. Oh glória a Jesus. Mano, você pode deixar assim, tá bom, meu filho, tá bom. Baixa só um pouquinho o retorno aqui. Pedro destaca-se dentro de seus pares, demonstrando confiança inabalável ao seu Senhor. Está pronto a saltar de seu frágil, surrado barco e entrar no mar, encapelado. E Jesus diz a ele: vem. Há um chamado de Jesus aqui. Note que Pedro está com a fé tremenda. Que fé é essa? A fé de Pedro fala: ó Jesus, vem aqui, faz com que eu vá até aí onde o Senhor está. Sabe o que é isso aí? É fé. Sabe o que o povo perdeu nos dias de hoje? A fé. Tem crente que está aqui, mas não está crendo no que eu estou pregando. Tem crente que está aqui que eu estou falando: Jesus vai fazer, Jesus está curando, Jesus vai dar. Mas tem o coração dos incrédulos dizendo: não vai, não vai, não vai. Mas eu digo, pelo nome do Senhor Jesus, do qual me colocou nesta casa para fazer segundo a sua vontade, eu digo: vai receber vitória, vai ter bênção chegando para você. Não sei da onde, se é da esquerda, se é da direita, recebe a bênção de Deus aí onde você está. Ei, Pedro salta, pula na água, titubeia para cá, no arrombo audacioso, ele salta do seu barco surrado e começa a caminhar com os passos na água. Pedro não afunda. Sabe por que não afunda? Porque ele tem fé. Diga para esse irmão que está do seu lado: você não vai afundar, você não vai afundar, porque o Senhor está derramando fé no teu coração nesta noite. Assim como Pedro caminhou sobre as ondas, você vai surfar nesse problema, você vai surfar em cima dessa situação. Deus está te dando graça nesta noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que fato extraordinário. Se fosse nos dias de hoje, estaria no Instagram: o homem que andou sobre o mar, o homem que andou sobre as águas do mar. Mas acontece que quando ele chega no meio do caminho, tem gente que é assim, mas Solange, começa bem, começa cantando, pregando, fazendo a obra de Deus, começa fazendo, apertando o parafuso, limpando o ventilador, ajudando o pastor, correndo atrás, mas quando chega no meio do caminho, começa a afundar. Aí você prova: cadê ele? Não está. Cadê ela? Não veio. Aonde ela está? Não sei. Está em casa. Assim, é gente que começa bem e termina mal. Na verdade, não é de como você
você começa, mas sim de como você termina. Nesta noite, Jesus está falando: volte a fazer minha obra, volte a fazer a minha obra, volte a fazer a minha obra. Oh glória! Por que acontece isso? Porém Pedro olhou para a fúria do vento. Lembra? Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava. Fica aí, levanta aí, fica aí na frente. Pedro está olhando para Jesus e ele vai andando. Parece que ele vai afundar, mas enquanto ele está olhando para Jesus, vai tudo bem. O problema é quando ele começa a olhar para baixo. O problema é quando ele começa a ver os desafios, os ventos, as porradas, as pancadas. O problema aqui é quando ele começa a ver que não é fácil para andar com Jesus. Quando ele começa a entender que o evangelho não é para qualquer um. Para chegar até Jesus tem desafio, tem problema, tem trabalho, tem choro, tem lágrima. E ele vai caminhando, mas ele vai afundando, porque ele tira o foco de Jesus. Pode sentar. O que eu aprendo aqui é que enquanto eu estiver caminhando, oh glória, que enquanto eu estiver olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus de Nazaré, eu vou vencendo. O problema é que enquanto eu estiver olhando para a cruz, quando eu estiver olhando para Jesus, eu vou recebendo vitória. Candarabra sóbria, mas ele resolve olhar para baixo. Ei, Jesus está falando com você nesta noite. Nesse instante começou a naufragar. Enquanto estava com seus olhos fitos em Jesus, avançou soberanamente, correu, possivelmente surfou, mas quando ele parou para olhar, ei, volte a olhar para Jesus, volte a fazer a vontade de Jesus. Sabe que Deus está cobrando alguém aqui nesta noite? Volte a olhar para mim, volte a fazer a minha vontade, volte a fazer a minha obra, volte a fazer o que eu te ordenei. Pedro falou: ei Jesus, me socorre Jesus, eu estou afundando. Mas não foi isso que Jesus mandou. Jesus mandou falar para: olhe para mim Pedro, olhe para mim. Deus está falando com alguém: volte a olhar para Jesus. Ei, aleluia. Mas tirar os olhos de Cristo e fique só nos seus problemas, fique só no vento. Pare de temer o vento nesta noite. Oh glória. Parece que eu vejo Jesus falando: Pedro, olha para mim. Pedro olhando para baixo. É como? Porque nós somos teimosos. Porque duro é, irmãos. Nós ouvimos a palavra dia e noite e dia. É culto de quarta, é culto de sexta, é culto de sábado, é culto de domingo. Todo dia Jesus está mandando: olha para mim, olha para mim. E aí você tira o olho de Jesus e começa a olhar para não sei para quê, para o TikTok, Facebook. Olha para tudo, mas só não olha para Jesus. Olha para fofoca, olha para conversa fiada, olha para as mentiras, olha para tudo, mas não olha para Jesus. E Jesus está dizendo: volte a olhar para mim. Ei. Pedro afundou. Então gritou: Senhor, salva-me. Porque tem gente que só lembra de Jesus quando está se afundando. Enquanto está tudo bem, vai doer, mas eu vou falar. Enquanto está tudo bem, amanhã eu vou, depois eu vou, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois, pode ser outra hora, está tudo bem. Você vai lá, tem dinheiro na conta, geladeira cheia, tudo correndo maravilhosamente bem. Mas quando a coisa aperta, cadê Jesus? Cadê Jesus? Foi isso que Pedro entendeu. Ele estava afundando. Aí ele lembra: Jesus, salva-me. Ei, aleluia. Jesus prontamente estendeu-lhe a mão e arrancou da fúria das ondas, dizendo: homem de pequena fé.
Vou até devagar aqui, diminuir, reduzir. Porque se é nós que falamos isso, tem irmão que Nutella que sai da igreja, não vai mais para a igreja, não vem mais. Esse pastor falou que eu não tenho fé. Aqui é Jesus chamando a atenção de Pedro, dizendo: oh, homem de pequena fé, por que duvidastes? Deus está dizendo para alguém: até quando você vai duvidar do que eu tenho para ti? Até quando tu vai querer fazer a tua vontade e não a minha? Até quando o relógio está rodando, o tempo está se aproximando e o Senhor está chamando você, o Senhor está te dando livramento hoje, só para você entender que o tempo dele chegou na tua casa, que o tempo dele chegou na tua vida. Enquanto você surfa nas ondas com Jesus, ele vai entrando no meio do teu problema, ele vai entrando na causa impossível que o homem não pode resolver. Deus está trabalhando em silêncio na tua vida hoje. Oh, que graça, que unção que eu estou sentindo nesta noite. Pedro aqui oscilou entre a fé e a dúvida, entre a crença e a incredulidade, entre a confiança e o medo. Está com medo do quê? Candaba sobra, diante da autoridade que Deus me dá nesta noite, Ele te diz: está com medo do quê? Está com medo do quê? O Senhor te chama, porque Ele tem algo a candarabra sobra. Deus tem coisa grande para fazer no meio dos teus, no meio da tua. Está com medo por quê? Oh, glória! Está com medo do quê? Jesus está no controle. Tá, pastor, tá. Jesus me viu, viu. Jesus te ouviu, te ouviu. Por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, para te dizer que Ele não te deixarás, Ele não te abandonarás. Ainda que você esteja submergindo, ainda que você esteja se afundando, ainda que você esteja desanimada, ainda que você esteja desanimado, ainda que nada que você faz com que você sente a graça de novo, Deus está dizendo: aquele que lá fora não acredita, eu digo: ainda acredito, eu ainda acredito, eu ainda te quero, eu ainda te chamo, eu ainda tenho uma mesa posta, preparada para ti. Deus ainda te quer, Deus não te rejeita, Deus não te abandonará. Te diz o Senhor: filha, eu tenho coisas a fazer contigo dentro desta casa. Não me negues, não me deixes, porque a obra que eu tenho, vem cá, é grande, é grande. Eu te sustento, eu guardo, eu zelo, eu preservo a tua vida. Lembra quando eu te guardei? Eu continuo te guardando. Lembra? Eu te faço lembrar, porque eu sou Deus que não esquece. Eu caminho contigo nesse lugar, porque foi aqui que eu te fiz uma promessa, e a minha promessa está de pé. Eu não te deixo, eu não te abandono e não te largo. Eu vou renovar essa igreja com o poder do Espírito Santo. Nós caminha e eu trabalho, nós caminha e eu faço a obra, nós caminha e não te deixo. Sente o meu renovo alcançando a tua vida. Eu te renovo, eu te renovo, eu te renovo, eu te renovo, eu te renovo. E a igreja vem no glória, oh glória. Jesus está quebrando os túmulos. Eu estou sentindo. Súbia, labando cobra, sai. Ei, labanda labra súbia, tá de pé, tá de pé. Eu te dei, xalabandarábia, te dei capacitação. Nesta noite, só faz o que eu te mando. Faz a minha obra, que eu cuido do resto. Faz a minha obra, te diz o Senhor dos exércitos. Ao mistério de Deus, ao mistério de Deus. Ao mistério de Deus. Deus não abre mão de pessoas que estão aqui dentro.
Deus não rejeitou. O homem pode ter rejeitado, o marido pode ter rejeitado, a família pode ter rejeitado, mas Deus está dizendo: ainda que se afunde, o meu braço está estendido, que vai te erguer. Jesus vai começar a erguer crente na casa. Jesus vai começar a erguer vidas na casa. Quem é a primeira? Levanta seu braço para cima e pede para o Senhor te erguer. Pede para o Senhor te encher nesta noite. Deus não abre mão de ti. Vou repetir: Deus não abre mão de ti. Ah, pastor, mas eu falhei, eu errei, eu fiz o que fiz. Deus não abre mão de ti. Tenho acompanhado a tua angústia. Eu tenho visto o que tens passado. Eu sou Deus que vê as tempestades, e também sou Deus que veja as bonanças. Mas eu tenho algo para fazer na tua vida. Não só na tua vida, mas dentro da tua casa, no meio dos teus. Não foi à toa que eu te tirei daquele lugar, porque eu tenho uma promessa contigo, e a minha promessa ainda está de pé. Eu te livrei, eu te guardei, porque a minha obra começa hoje. Eu confirmo a obra que eu tenho contigo. Tu vai pregar a minha palavra, tu vai levar esse evangelho aonde ninguém quer ir. Aonde eu te coloquei, tu vai entrar agora lá, não de cabeça baixa, mas tu vai entrar de cabeça erguida, porque eu vou te, oh glória, eu vou te usar de uma maneira sobrenatural. Farás missão em meu nome. Tu és o projeto de Deus nesse lugar. Deus vai te usar em Juara. Ei, vem cá, Miguel. Dá um abraço nele, porque Deus tem. Sabe quando ninguém dá nada? Era assim, ninguém dava nada para ele, mas Deus está te chamando. Deus está te chamando. Vai mudar suas vestes. Vai ser, oh glória, eu estou sentindo algo de Deus. Deus vai mudar tuas vestes e vai te fazer uma nova criatura, diz o Senhor dos Exércitos. Ei, recebe a graça de Deus.